Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia Rúpolo e eu vou estar ministrando a disciplina de Educação para o Trabalho, tá? Para vocês nesse bimestre. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Espero que esse bimestre seja um bimestre muito proveitoso. É um bimestre de muitos desafios, tá? Tanto para nós professores quanto para vocês alunos. É um bimestre que nós temos que se esforçar muito, tá? E essa disciplina, ela vem colocando sentido, né, no porquê do trabalho, porquê da onde vem as nossas origens, tá? Então é muito importante vocês realmente começarem a se basear aí o que essa disciplina tem de parecido com o que você vive na sua empresa, tá? Então saibam que tanto eu quanto o professor Wesley, que também ministra essa disciplina, estamos à disposição de todos vocês, tá? Sem exceção de nenhum aluno. Porque o importante, independente se nós estamos pertinho, se eu estou na frente de vocês ou se eu estou atrás de um computador, o importante é a dedicação de cada um. A dedicação de nós professores, a dedicação de vocês alunos e o comprometimento, tá, galera? Então, eu acredito que nesse momento difícil, o que se destaca é realmente o quanto estamos comprometidos com os nossos sonhos, tá? Porque muitas vezes o diploma é sonho de muitas pessoas, e algumas adversidades acabam ocorrendo que faz com que a gente tenha que mudar de estratégias, tá? Então não pensem que essas aulas vão ser de forma negativa para vocês, pelo contrário, vai fazer com que vocês tenham mais ainda espírito de pesquisa, ajudando vocês lá na frente a, por exemplo, ajudar no projeto do TCC de vocês, porque vocês tiveram é, que ir buscar algumas informações. Isso é muito bom, tá? Toda vez que nós temos um desafio, nós temos que tornar aquele desafio menor. Porque se o desafio está grande, é porque nós não estamos fazendo o nosso papel. Então, saibam que estou à disposição. O professor Wesley também, precisando, tem meu e-mail aí. Também o professor Wesley vai ter contato com vocês. Então, eu espero que seja uma disciplina bem bacana, vocês consigam realmente entender o propósito dessa disciplina, tá bom? Então, vamos aí com algumas informações que eu sempre gosto de trazer nas primeiras aulas, tá? Que é sobre avaliações, tá? Vamos aí por um detalhe. Todo final de aula online, vocês vão ter uma atividade para entregar. Essa atividade, ela vai compor a sua nota 1, porém, vocês também terão uma atividade que vocês vão fazer lá dentro do portal para formalizar essa avaliação 1. Acredito eu que a avaliação 2 e 3 nós já estaremos presentes, então não vou dar muitos detalhes, porém, a avaliação 1, tá? O V1, né? Ele vai ser composto com as atividades que eu vou propor aqui no final de cada aula e também a atividade final que representa a avaliação 1, tá? Qualquer dúvida, fico à disposição. E aí eu venho aí com o nosso cálculo de média, que eu acho muito importante todos vocês saberem como funciona, tá? Então a nota final, ela é a junção das três notas, V1, V2 e V3, dividido por 3, combinado? Esse resultado tem que ser 5 ou mais. Caso você fique de recuperação, existe aí uma semana somente de recuperação para que vocês possam aí recuperar as disciplinas, tá bom? Mas essa disciplina é bem tranquila, tá? Não costumo fazer nada muito difícil, exatamente porque o meu propósito aqui é fazer com que vocês entendam essa disciplina e não deixar algo difícil para que vocês não consigam ter a aprovação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar aqui de um detalhinho também muito importante, tá? Nosso horário de aula. Então, vamos lá. Se eu faço aula de manhã, por exemplo, eu faço aula de terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã, eu vou me comprometer a fazer essa aula, tá? Ah, mas eu não consegui acordar, ou eu não troquei de horário no teu serviço, posso fazer em outro horário? Pode fazer em outro horário, desde que realmente você se comprometa a fazer em outro horário. Então, nesse momento, o que é importante é vocês se policiarem quanto aos horários de vocês, tá? Porque senão vocês acabam fazendo as coisas e aí acabou o dia e vocês não fizeram nada. Inclusive, ter esse compromisso com a aula de vocês.
Independente se vocês não estão indo até a instituição, a aula está acontecendo. E o mais importante é com que vocês se comprometam, e não é comigo nem com a Evolute, e sim com você, e sim com o seu estudo, e sim com o seu futuro, tá? Qual é o comprometimento que você está tendo com o seu futuro? Então é isso que a gente tem que perceber. Toda vez que a gente se compromete com alguma coisa, você não está se comprometendo com a escola porque você assinou um contrato. Você está se comprometendo com você, com o seu futuro, com o seu diploma, com a sua melhoria, com a sua qualificação. Então, é uma coisa que, como que tá o seu empenho em ser uma pessoa melhor, em ser um profissional melhor, em ser uma pessoa melhor? Está em pequenos detalhes como ter esse horário, ter esse compromisso com os estudos de vocês, tá? Então, é importante vocês terem um comprometimento maior, tá? Para que o aproveitamento do seu curso seja bem bacana. Combinado? E aí, eu venho para o primeiro slide que já me traz aí o que é fundamental refletirmos a respeito da educação para o trabalho. E aí, o que vocês acham que é fundamental? Eu sempre falo para os alunos, né, para que eles peguem um caderninho e anotem as dúvidas, porque é muito importante. Ao longo da aula, se vocês tiverem algumas dúvidas, é importante vocês irem anotando no caderninho e depois passar ou para mim, por e-mail, ou para o professor Wesley, para que a gente volte em um outro momento e só faça um vídeo, nem que for um vídeo menor, mas respondendo aí as dúvidas de vocês, porque é muito importante, tá bom? Então vamos lá, e aí eu quero saber o que é fundamental refletirmos a respeito de educação para o trabalho. Sabe desde quando começou? Qual é o sentido da educação para o trabalho? O que isso vai fazer sentido na minha vida, por exemplo? Tá? E aí eu começo lá atrás, na parte da história mesmo, que fala que há mais de 2 décadas o sistema de educação e político vem tentando encontrar formas eficazes de unir e vincular um ensino de qualidade com o mercado trabalhador. Então, apesar de que a gente pode dizer assim, mas no Brasil a gente não tem uma educação boa, mas a gente não tem pessoas que sejam realmente engajadas em fazer a diferença. A gente não consegue enxergar, tá, galera? Mas existe pessoas, assim, que querem fazer essa roldana aí funcionar, sabe? Que quer fazer essa engrenagem virar. Existem muitas pessoas que acreditam na educação, assim como eu, tá? Que realmente acredito que a educação é o único caminho. Então, se você é alguém que quer melhorar, que quer ser melhor do que você é hoje, somente a educação que vai te dar essa base. Sem a educação, nós não somos nada, nós não conseguimos fazer nada. Então, priorizem a educação de vocês. E sim, sempre existiu pessoas preocupadas em fazer a diferença, em ver aí, tentar unir e vincular esse ensino e qualidade para o mercado de trabalho, para que o que ensinem tenha conhecida com o que você vê lá na sua empresa. Então, por exemplo, a Evolute, que é uma escola técnica, o que ela faz? Ela faz exatamente isso. Ela vincula o ensino, tá? A qualidade de ensino ao mercado de trabalho. Porque o que você aprende dentro da escola, você vai utilizar muitas vezes na linha de produção. Você vai usar dentro da sua empresa. Então, é muito importante vocês darem valor. Eu sempre falo, galera, não é a melhor instituição, não é os melhores materiais, e sim o quanto você está disposto a se doar para receber algo de volta, tá? E aí eu trago um gráfico para vocês, e esse gráfico ele vai me dizer o seguinte, ele vai falar aqui, ó, vamos ver uma pesquisa sobre educação no Brasil e seus dificultadores. Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais. Então, o verdinho, ele é de 2016 e o roxo é de 2017. Então, lá em 2016, pessoas com 15 anos ou mais, tinha-se mais pessoas em 2016 que tinham essa taxa de analfabetismo maior, e aí ela foi caindo. Claro que os governos, né, eles têm aí uma obrigação com essa taxa de analfabetismo, e a gente não está dizendo, muitas vezes a gente tem pessoas que sabem ler e não entendem o que estão lendo, e já gera um outro tipo de analfabetismo, que é o analfabetismo funcional, que é aquela pessoa que lê e não entende. Então, é muito importante que os governos se preocupem
em dar estrutura para essas pessoas, porque vocês podem ver que os números eles vão caindo. Então, ó, 18 anos ou mais, nós temos aí a taxa do verdinho, 2016, e aí em 2017 caímos um pouco. Então, a tendência é diminuir essa escala ao longo dos anos, tá? Ao longo do tempo aí que vai se passando, a nossa meta, a meta do governo em si, é fazer com que essa taxa diminua mais e mais a cada dia, tá? Mas é importante também não só ensinar a pessoa a ler, mas como sim dar ferramentas para que ela entenda o que ela está lendo, porque senão lá na frente nós vamos ter um outro tipo de problema, que é aquela pessoa que sabe ler, porém não entende o que está lendo. Então é muito importante também vocês praticarem a leitura, viu, galera? Ler um jornal, tá? Não precisa ser jornais tipo Isto É, Veja, que causam um pouco de polêmica. Vocês podem ver o jornal do bairro, o jornal da cidade de vocês, tá? Vocês podem ler, por exemplo, um livro. Ah, mas eu não gosto de ler, Cíntia. Beleza, não gosta de ler? Então vamos fazer assim. Pega um livro e põe uma meta para você. Leia uma página por dia. Ao final de uma semana, você já leu 5 páginas, ou 6, se você contar no final de semana. Isso é gradativo. E aí, você faz com que você desenvolva várias áreas e não somente a sua leitura. Então, é importante você pensar também por esse lado. A nossa taxa de analfabetismo, ela está baixando. Muito bom isso. Mas também temos que ter a manutenção dessa taxa, tá? Então, nós temos aí também a parte que fala entre homem e mulher, tá? Então, nós temos em 2016, 7,4 para homem e em 2017, 7,1, temos aí baixando, né? Depois, para mulheres, né, temos aí 7 e depois 6,8. E aí, por cor e por raça, para vocês verem como isso como existe sim, e infelizmente o preconceito, ele ainda existe, ele ainda é real, tá? E isso, os dados demonstram, infelizmente. Então, ele vai trazer aqui, ó, que em pessoas brancas, a taxa de analfabetismo em 2016 era 4,2 e depois em 2017, 4,0. Porém, entre pessoas pretas e pardas, né, pretas ou pardas, temos aí 9,9 em 2016 e depois 9,3 em 2017. Esse gráfico nos mostra que nós estamos muito longe ainda do mínimo, sabe? Porque o porquê que muitas vezes nós temos aí essa taxa de analfabetismo por pessoas negras ou pretas, como está dizendo ali, maior, exatamente por causa do racismo, exatamente por causa das diferenças sociais, das diferenças econômicas, porque muitas vezes as pessoas elas têm que parar de trabalhar para poder pôr comida em casa. Então o racismo ainda existe e existe muito, galera. Então se é uma coisa que nós temos aí o dever de diminuir essa diferença de cor, porque todo mundo é igual, todo mundo nasceu, temos o mesmo criador, tá? Então é muito importante não discriminar as pessoas, porque atrás de uma cor existe uma pessoa. Então não discrimine pela cor, pelo tamanho, pela sua classe social, por diferenças de corpos. Isso é muito importante. E não é a aula de hoje, mas fica aí um fragmento para vocês pensarem que educação para o trabalho ela engloba tudo isso, porque ela vai trazer uma realidade para vocês na qual temos diferenças e temos taxas de analfabetismo, às vezes por preconceito, porque aquela pessoa, por ela ser negra ou por ela ser parda ou por ela ser por outra etnia, ela não tem os mesmos privilégios, tá bom? Então, faça diferente, seja uma pessoa diferente, seja aquele profissional que vai ser diferente dos outros, que vai dar oportunidade para quem os outros não querem dar, tá bom? Faça diferença naquilo que você está propondo, beleza? Então, não vou mais falar sobre esse assunto, porque a aula não é sobre isso, mas eu quero que vocês, deixo aí um pensamento para vocês, tá? E eu quero que vocês explanem esse pensamento, pensem, porque não é simplesmente números e uma realidade, tá bom? Então, a definição de educação, ela provém de 2 palavras, tá? Seria educare e educere. Tendo o primeiro significado,
de orientar, nutrir. Então, seria educar. Educar significa orientar, nutrir, decidir, no sentido externo, tá? Levando aí o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para outro, ou se deseja alcançar, ou se deseja alcançar. E educere, ele refere-se a promover o surgimento de dentro para fora, das potencialidades que o indivíduo possui. Então, percebam aí que nós vamos falar sobre educação no sentido externo e interno. Então, nós estamos falando daquela educação que nós recebemos e depois daquela educação que nós buscamos, tá? Então, esses são os sentidos. Então, é importante vocês anotarem o seguinte. Então, educação, ó, temos dois significados, que é o educare, tá? Que significa orientar, nutrir, decidir. Depois, educere, que quer dizer promover um surgimento de dentro para fora, que seria das potencialidades do indivíduo, tá? Ó, surgimento de dentro para fora, tá, galera? Então, isso é importante porque qual que é a diferença? O educare é aquele negócio externo, aquele negócio que nós procuramos. E o educere é aquilo que vem dentro, aquilo que nós recebemos quando nascemos. A educação que nós recebemos de casa, dos parentes, do avô, da mãe, do pai, do tio, tá bom? Então, o próximo aí seria a palavra trabalho. Ela tem sua origem no vocabulário, que seria tripalho. E aí, percebam aqui do lado que nós temos um desenho, tá? E a gente já chega nele aqui. Então, tripalho, ele quer dizer aqui o que ele era, né? Ele era um instrumento de tortura, formado por 3 paus. Então, por isso que ficou tripalho. Tri, de 3, né? E paus, de palho. Então, o que seria? Ó, vamos ver aqui, ó. 1 pau, 2, desenho, e 3. Isso aqui seria esse instrumento de tortura. Então, esse instrumento de tortura, ele foi desenvolvido e a palavra trabalho surgiu exatamente daqui, do que é de fazer com que a pessoa seja torturada, tá? Isso remete muito a quê? Aos escravos. Então, o trabalho considerado como torturador vem desde a época dos escravos, onde quem era escravo e pobre não podiam pagar seus impostos. Tinham que trabalhar para aqueles que tinham posses e o trabalho era puramente aquela atividade braçal, onde tinha que se colocar a sua força bruta e se isso não acontecesse de forma satisfatória, eles eram torturados, tá? Então, o que a gente lembra aí quando fala de trabalho? O trabalho, ele veio, né? Vamos lembrar da palavra tripalho, sempre. Então, caso eu peça em alguma atividade, eu vou pedir exatamente isso, tá? Eu vou querer que você faça essa relação. O que é a palavra trabalho? Porque você fazendo essa relação, você consegue trazer para o contexto da realidade que nós vivemos hoje. Então, o trabalho, ele vem sim do instrumento de tortura que passou ao longo dos anos, e aí, muitas vezes, quem era torturado? Os escravos. Por quê? Porque eram pessoas pobres que não tinham posses, que não tinham de onde tirar o dinheiro, e acabavam tendo que trabalhar para outras pessoas que, se ele não rendesse, bora pro tronco. Você entendeu? Então, tenham essa ligação, tenham essa relação que fica mais fácil para vocês lembrarem numa situação de prova, por exemplo, tá bom? E aí, só a partir do século XIV, com o final da Idade Média, foi que o trabalho começou a ter o sentido de hoje. Então, ó, só a partir do século XIV, que foi o final da Idade Média, que o trabalho começou a ter o sentido de hoje, no qual aplicamos as forças facultativas mentais e braçais, talentos, habilidades humanas para alcançar um determinado fim. Então, foi ali que começou a ver que não era só o trabalho braçal que dava resultado e que forças de faculdades mentais também dariam um retorno. Então, é importante vocês lembrarem também dessa data aqui, ó, século XIV, tá? Final da Idade Média. E vamos lá, isso se deu também depois das decorrências da Revolução Industrial no século XVIII. Hoje a palavra trabalho, segundo o dicionário Aurélio, tem vários significados. E a partir dessas definições, podemos entender que a educação
prepara o indivíduo, então vamos lá que é muito importante. A educação prepara o indivíduo para enfrentar com mais facilidade os desafios que a vida impõe. Então, essa hoje em dia seria a tradução aí que mais se encaixa para a palavra trabalho, tá? Que a educação ela vem preparando aquele indivíduo para enfrentar as dificuldades e os desafios da vida, que é o trabalho. Então, a educação ela é uma aliada do trabalho. Uma coisa não funciona sem a outra. Por isso que nós temos aí a disciplina que fala educação para o trabalho. Porque a educação não funciona sem o trabalho. Se nós não dermos sentido para o que nós estamos buscando, nós não conseguimos desenvolver. Entendeu? Então, a educação engloba o processo de ensinar e aprender sempre, tá? Então, nós estamos aí num constante processo de ensinar e aprender. Eu também, sim, claro, estou aqui ensinando e aprendendo a todo momento. Em sala de aula, eu falo para os meus alunos que é muito engraçado, porque eles vão lá para aprender e quem sai com algo para contar sou eu. Então, dentro de sala de aula, nós temos muita troca, isso é muito bacana. Porque nós temos ali 30 pessoas numa sala que tem 30 realidades diferentes, que trabalham em 30 lugares diferentes e cada um tem um ritmo de trabalho. E essa troca que é esse processo de aprender e é o processo de educar também. Então, seria esse processo de ensinar e aprender a todo momento. Não é porque eu estou dentro de uma sala de aula para aprender que eu não posso ensinar alguma coisa. Não é porque eu, como o papel de líder dentro de uma sala de aula, eu como papel de orientadora dentro de uma sala de aula, não posso aprender com meus alunos. Claro que sim, nós não temos mais aquela educação que o professor, ele é a pessoa que tem absoluta saber sobre tudo. Não, nós não temos mais esse tipo de educação. Essa educação ela já teve aí uma promoção, não é isso, não é exatamente essa palavra, mas ela já teve, sabe, ela já perdeu aquele sentido de que o professor era a única pessoa no mundo que sabia tudo. Hoje o professor ele tem a função de exatamente isso, de fazer esse processo, tá? Em educar e em aprender. E não só eu, professor, mas sim com os alunos. Por que nós propomos muitas atividades em grupo? Porque todo mundo ali tem um pouquinho para ensinar. E essa é a relação que eu quero que vocês lembrem. Educação e trabalho, elas caminham juntas. Elas não caminham separadas, tá? Então, uma depende da outra sempre. E sempre lembrem disso, tá? E aí, voltando, quando o ser humano adquire novos conhecimentos, ocorre uma mudança de comportamento e com isso tudo interfere com uma pessoa, como ela era, de como ela está. Então, a educação ela é tão maravilhosa na vida das pessoas que ela faz uma transformação, tá? E aí nós conseguimos enxergar a pessoa transformada. A pessoa ela consegue, às vezes, ela consegue ter uma interpretação melhor de onde ela está trabalhando, ou ela consegue desempenhar melhor o seu papel dentro da empresa. Então, a educação, ela transforma de maneira positiva o ser humano. E é isso que eu trago aqui para vocês. É isso que eu quero que vocês levem, tá? O que vocês estão fazendo hoje de buscar uma qualificação, de se especializar na área em que vocês trabalham, é exatamente isso. É transformar o ser humano. Eu estou transformando a vida de vocês. E vocês a minha consecutivamente, tá bom? E quais as vantagens de tudo isso? Trocas de experiências, que foi o que a gente acabou de falar. Tornar aquilo que era penoso, trabalhoso, digno. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou te dar uma outra perspectiva do seu problema. E aí você acaba não tendo só problemas. Você acaba enxergando algumas soluções. Isso é o mais maravilhoso. Porque eu não consigo mudar a sua realidade, mas eu consigo te capacitar e fazer com que você se torne uma pessoa melhor e tenha um entendimento melhor sobre o seu problema, fazendo com que você consiga aí desempenhar um papel melhor dentro da sua empresa, tá? Conseguem entender essa relação e o quanto ela é benéfica? Tá? Anotem aí tudo que vocês tiverem dúvida pra gente poder tirando as dúvidas, tá, galera? E aí, deixando de falar um pouco dessa relação de trabalho e educação, e eu vou entrar aí no primeiro item, que seria qualificação. Vocês sabem me dizer, e eu quero que vocês anotem aí, qual que é a diferença da qualificação? O que é uma qualificação? Se existe diferença entre qualificação e
qualificação profissional, ou tudo é a mesma coisa. Vocês vão ver que cada coisinha tem um detalhinho diferente e que faz uma diferença enorme. Então, prestem atenção. Vamos lá. Qualificação é um atributo e características de um indivíduo para se posicionar bem no mercado de trabalho. Qualificar-se é desenvolver habilidades e especializar-se em determinadas áreas para executar da melhor forma as suas atribuições. Então, por exemplo, eu tenho uma qualificação X e dentro do meu trabalho eu tenho aí características que me fazem executar bem aquele trabalho. Porém, se eu não tiver nenhum certificado, mas eu tenho uma qualificação que faz com que eu consiga executar aquele trabalho. E aí, isso seria somente uma qualificação. Eu não estudei para isso. Eu não estudei para executar aquele trabalho. Porém, eu tenho uma qualificação. Essa qualificação, muitas vezes, eu aprendo ela ao longo do tempo. Eu consigo desenvolver ela porque eu trabalhei com pessoas que sabiam fazer. Então, essa qualificação, ou até mesmo, eu possuo essas habilidades, tá? Então, essa qualificação, ela independe se você, por exemplo, estudou e tem um certificado para fazer ela, tá? Qualificar-se é desenvolver habilidades. Como você desenvolve habilidades? Você pode, por exemplo, trabalhar com alguém que tenha esse dom de passar as coisas. Você pode aprender sozinho no dia a dia. Você pode ver alguém fazendo e conseguir adquirir essa habilidade. Então, aqui nós não estamos falando de certificados, tá? Nós não estamos falando de estudos, nós não estamos falando de faculdades, curso técnico, nós estamos falando de desenvolver habilidades para executar tarefas ou para melhorar a sua atribuição. Porém, se eu pego e trabalho com alguém que tem uma habilidade para fazer o serviço que eu faço, porém eu não faço igual, mas eu consegui adquirir a habilidade dela, perfeito, tá? É essa a diferença que eu quero que vocês sintam. E aí eu venho para qualificação profissional, que ele já vai me dar uma outra visão do negócio. Ele vai dizer que em um mundo globalizado e em constantes mudanças, a qualificação profissional é um requisito básico para que os trabalhadores mantenham-se atualizados e conquistem sucesso na sua área, na sua carreira. Então, aqui nós estamos falando de qualificação profissional, que ela é o quê? Ela é geralmente obtida em cursos técnicos, em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, inglês, tá? Mas ela também pode ser um curso de atualização, de capacitação, tá? O que é isso? Isso é uma qualificação profissional. Por quê? Você está buscando algo que você não vai conseguir, por exemplo, com alguém que trabalhe com você, tá? Você precisa ir em um mundo globalizado, tá? E a globalização, ela acontece independente se a gente quer ou não, tá? Ela está presente em tudo que nós fazemos, ela está presente na parte política, ela está presente na parte econômica, ela está presente em tudo que nós compramos, em tudo que influencia nossas compras. Então, a globalização está aí exatamente para te acender uma luz para que você consiga enxergar que você precisa sim de uma qualificação profissional, que é isso que vocês estão fazendo no Evolute, que é isso que vocês estão fazendo, por exemplo, se você já fez um curso de idioma, se você fez uma atualização, se você fez um cursinho preparatório. Então, isso é uma qualificação profissional. É aquilo que você consegue através de cursos técnicos. É aquilo que você consegue através de uma instituição que vai te dar um diploma por aquilo. Que vai falar, olha, você fez X horas dentro da instituição e você vai ter a recompensa, que seria o seu diploma. E isso é bacana porque esse diploma, essa qualificação profissional, te permite, por exemplo, ter um bom emprego. Te permite, por exemplo, aumentar o seu salário no emprego que você está. Então, se, por exemplo, eu tenho aí, eu trabalho há 15 anos numa empresa e agora que eu fiz um curso, eles acabaram me promovendo. Exatamente isso. Muitas vezes é exatamente isso que acontece. Você acaba se especializando, você acaba indo atrás, buscando ferramentas para melhorar o seu trabalho e você tem a recompensa lá na frente. Que é você é bem visto, você muitas vezes é promovido, você consegue uma promoção de cargo ou de salário, você às vezes consegue um outro emprego, tá? Exatamente por quê? Porque você saiu da sua zona de conforto e foi procurar conhecimento,
Tá bom, galera? Então, e aí a gente já falou um pouquinho disso, mas vamos pontuar, que seria por que é importante se qualificar? Porque a concorrência no mercado de trabalho é muito grande e exige-se cada vez mais do profissional. Isso é uma realidade para todo mundo. Nada tá bom. As empresas sempre estão pedindo mais. As empresas sempre estão pedindo o seu melhor. Elas sempre estão pedindo aquilo que você não tem, mas você tem que dar um jeito de arrumar. Então, é assim que nós conseguimos se destacar. A gente sai lá na frente, não espera, por exemplo, que meu chefe chegue para mim e fale: Cíntia, você tem que fazer um curso de especialização, ou Cíntia, você tem que fazer uma segunda graduação, ou você tem que fazer um curso de alfabetização, e eu ir lá e já me antecipar. Meu chefe vai falar assim: opa, ela tem interesse. Ela, por exemplo, não dá educação para adolescente, mas ela tem no currículo dela um curso de capacitação e alfabetização. Então, galera, é aquele negócio. Olha, tá? Eu já fiz o curso, inclusive de elétrica, tá? Eu senti necessidade, não estava fazendo uma coisa que eu nunca fiz. E aí surgiu que me jogaram para fazer uma parte técnica que eu não entendia nada. E aí me aventurei dentro de uma sala de aula para aprender elétrica, tá? Isso foi mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Me matriculei no Senai, se eu não me engano. No Senai não, perdão, no Senac. E fui lá fazer a diferença. Eu era a única mulher dentro de uma sala de mais ou menos 40 meninos. E eu fui lá, queimei lâmpada, queimei, estourei algumas coisas, estourei. Mas eu fui. Eu fui porque eu precisava de ter uma qualificação para fazer aquilo que eu estava fazendo. Porque aquilo dependia do meu emprego. Eu precisava continuar trabalhando naquela empresa, porém eu estava simplesmente executando algo que não fazia, que eu não tinha muita noção. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que se qualificar. Nós temos que estar procurando, exigindo de nós cada vez mais. Porque quando nós estamos exigindo de nós mesmos, nós temos um retorno maravilhoso, tá? E aí eu fui bem vista. E hoje, por exemplo, quando eu saí dessa empresa, e as pessoas viam no meu currículo que eu tinha curso de elétrica, eu sou formada em administração, pós-graduada em docência, faço aí cursos na área da docência. Então hoje, minha área é na área da educação. Só que quando eu fiz esse curso, era só administração e também fazia pós em área de finanças, então não tinha nada a ver. E simplesmente, quando eu ia fazer uma entrevista de emprego e eles viam aquilo no meu currículo, tipo, elétrica, eles falavam assim, mas me conta essa história. E aí eu era bem vista. Por quê? Porque eu saí na frente. Porque eu não esperei as coisas acontecerem, eu fui lá e fiz. Então isso é bom pro currículo de vocês. Por mais que vocês falem, mas eu não vou usar essa empresa. Mas você não sabe se vai ter uma oportunidade numa próxima. Então é importante vocês terem esse pensamento, esse cuidado. É importante vocês saberem que nada que vocês fazem é jogado fora, que é o mais importante, tá? Então a qualificação, voltando aqui, senão a gente vai ficar horas aí. A qualificação também está relacionada às experiências profissionais, que foi aquilo que a gente falou mais atrás. Quanto mais experiências profissionais tiver, mais conhecimento sobre a sua área de atuação e ele terá acumulado. Porque com a intensificação do processo de globalização, as mudanças são muito rápidas, o que exige dos profissionais grande esforço em manter-se atualizados. Vocês acham que após essa crise mundial aí, dessa pandemia que estamos vivendo, muitas empresas infelizmente vão acabar demitindo muita gente, mas após tudo voltar a andar conforme deveria, eles vão contratar quem? Qual vai ser o critério? Eles vão contratar pessoas que se programaram, que foram atrás, que procuraram adquirir conhecimento, ou eles vão procurar as pessoas que estão paradas no tempo? Então, muitas vezes, vocês têm que pensar aí nesse momento que estamos vivendo, é um momento muito delicado, é um momento em que muitas pessoas vão perder os seus empregos, mas eu sempre falo que tudo tem um lado bom e um lado ruim, tudo. Se você perder o seu emprego, ou se você por acaso perder o emprego e quer voltar a trabalhar o quanto antes, não meça esforços para se qualificar.
tá? Essa é a mensagem que eu deixo e é a mensagem de hoje que mais falamos, né? Que seria aí qualificar-se, que é aí estar preparado para os desafios empresariais, para os desafios da vida, para os desafios que a sua empresa te coloca todos os dias, tá, galera? E aí, como se qualificar? Tá? Nós temos aí cursos técnicos de graduação, de pós-graduação, como também em alguns casos com cursos de curta duração. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos sites, inclusive, tá? Senai, Senac, FGV, Bradesco, temos infinitos sites, tá? Procurem na internet o que vocês acham. Que que oferecem, né? Desculpa, oferecem cursos gratuitos para qualquer pessoa, tá? Então, muitas vezes nós estamos parados aí nessa pandemia, nós estamos em casa pensando o que vai ser da minha vida, mas às vezes tem um cursinho que você poderia fazer que isso dá um complemento no seu currículo. E nós vamos falar muito de currículo aqui nessa aula. E vamos ter uma aula só para currículo, tá? E quando eu falo de cursos complementares, quando eu vou falar de o que você está fazendo para se manter atualizado. Ah, Cintia, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Mas você tem um computador, ou você tem um celular, ou às vezes no seu serviço, você tem uma hora de almoço, você pode fazer um curso online que muitas vezes é de graça. E aí, o que você está fazendo? Você está procurando se atualizar? Nós temos aí diversos, gente, tem muito curso de graça. Inclusive, Excel, inclusive cursos específicos em áreas específicas. Procurem, procurem mesmo, tá? E se vocês quiserem, eu até deixo lá no nosso portal alguns sites que oferecem cursos. Então, se vocês quiserem, anotem aí, depois me passem por e-mail, Cintia, eu quero e tal, que eu passo também para vocês, não tem problema, eu passo os sites que eu conheço e vou deixar também no portal de vocês, para que vocês possam entrar e possam manter o currículo de vocês sempre atualizado. Porque se você faz um curso lá quando eu terminei meu curso, por exemplo, minha graduação, em 2014 e nunca mais fiz nada, eu sou um profissional que estou defasado no mercado. Eu sou um profissional que não estou atento às mudanças do mercado. Eu sou um profissional que estou obsoleto. Se eu não fiz mais nada, e aí? Como que fica? Então, mantenham-se atualizados, tá, galera? Mantenha sempre a sua atualização. Pago, não pago, gratuito, ou pagando, ou assistindo, ou vendo um vídeo no YouTube. Façam algo para mudar a realidade de vocês hoje. Porque amanhã pode ser que não chegue, amanhã pode ser que a sua dificuldade seja maior. Então, aproveite o hoje, porque amanhã a gente não sabe se vai estar nem aqui, né? Então, bora lá estudar, né, galera? Bora estudar, porque é o que eu falo. E estudar não tem contraindicação, tá? Vocês podem estudar tranquilo, bastante, inclusive, que, ó, ninguém fica doente por estudar, ninguém dá reação por estudar. Então, ó, vamos estudar, vamos mudar a realidade de vocês, porque são muito novos, tá? E eu falo para todo mundo isso, porque para você estudar não tem idade, tá? Estudo não tem idade. Então vocês procurem melhorar a vida de vocês, porque é para vocês, não é para mim. É para vocês. Fechou? Então vamos lá. Através das experiências também conferem qualificação profissional, por isso é muito importante buscar oportunidades de trabalho que possam desenvolver habilidades que serão exigidas pelas empresas. Participações em eventos, palestras presenciais ou online, que foi o que eu acabei de falar. Estar em contato com outras pessoas da sua área de atuação é importante não apenas para novos aprendizados, mas também para estabelecer contatos profissionais, que é aquele famoso network, tá? Que é aquele famoso, vamos trocar nossas informações aqui, vamos trocar o nosso estilo de trabalho. Me fala como que você faz, que às vezes o jeito que eu faço pode ser que me atrapalhe de alguma forma. Então, trocar informações. Não é, isso eu falo porque eu já trabalhei também com pessoas que não passavam, sabe, o serviço, e eu tinha que buscar tudo sozinha. Pessoal, não é vergonha pra ninguém, não é difícil, e ninguém vai tirar o lugar de ninguém se todo mundo andar junto, se todo mundo dar as mãos e andar junto. Então, se por exemplo eu trabalho com alguém que não gosta de passar
o ritmo de trabalho, quem está perdendo é toda a equipe. Então, seja aquele profissional que sabe passar, que gosta de passar, que gosta de ajudar o próximo. Ah, mas aí eu ponho a minha carreira em jogo? Não, galera, isso aí, quem está vendo de fora consegue ver um profissional diferente, consegue ver um profissional que tá lá na frente, um profissional que não tem medo de se arriscar, um profissional que não tem medo de dividir o que ele sabe. Isso é muito importante, isso é muito bem visto, tá? Não tenham medo de dividir o que vocês sabem, porque às vezes a outra pessoa também sabe um pouquinho mais que vocês, e vocês trocam informação e o seu trabalho fica muito mais leve, exatamente por essa troca que vocês fizeram, tá bom? E aí, vamos aí pro último slide, né, da nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado, que tenham conseguido fazer essas ligações que eu falei para vocês, de saber no que eu posso melhorar, tá? E eu deixo um exercício que também vou deixar lá no portal de vocês. É o mesmo exercício, mas eu tô trazendo aqui para que vocês já tenham aí, já saibam o que eu estou propondo, tá? Que aí eu quero que vocês façam um levantamento das diferentes formas de educação que receberam desde quando nasceram. Então, quando você nasceu, qual foi a forma de educação que você teve lá na sua família, tá? Então, receberam desde quando nasceram e como elas interferem hoje na maneira como você se coloca no mercado. Então, faça aí, tá? Um levantamento, pode ser um resuminho, pode ser uma redação, tá? Mas não quero nada muito curto, vamos pôr aí pelo menos uma página, tá, galera? Vamos fazer um negocinho bacana, um negocinho bonito. Arial sempre, a fonte Arial 12 sempre, quiser destacar os títulos não tem problema. Mas aí eu quero saber de vocês, o que é a educação de vocês, qual foi a evolução da educação de vocês e qual é a influência da educação que eu tive para a educação que eu tenho hoje e também como eu me coloco no mercado de trabalho a partir dessa educação, tá? Agradeço muito a atenção de todos, espero que tenham gostado da aula. Se gostou da aula, ó, deixa o joinha aqui embaixo, tá? Assistam essa aula, curtam, compartilhem. Eu falo que como nós estamos aqui no YouTube, se vocês colocarem como seguir a página, sempre que tiver vídeo novo, vocês conseguem saber. Então, quiser ir lá, curtir aqui, claro, né? Por favor, curta aqui o videozinho. Dá um joinha na página aí, para que você receba o material sempre atualizado. Tá bom, galera? Muito obrigada, tenham aí um excelente dia e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, tenham aí uma excelente semana. Tchau, tchau!